Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Marcelo Alves. Primeiramente, muito obrigado pelo seu interesse em estar participando desse curso inteiramente gratuito sobre os fatores de cicatrização dentro da micropigmentação de sobrancelhas. Eu estou há 12 anos no mercado, além de micropigmentador, eu também sou pós-graduado em dermomicropigmentação, professor da disciplina de docência em micropigmentação pela pós-graduação Rio e São Paulo, e aqui eu vou servir como um mediador para que você possa ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre a micropigmentação de sobrancelhas. Lembrando que todos aqueles que assistirem às aulas e que realizarem as atividades receberão de forma gratuita o seu certificado de aperfeiçoamento profissional em fatores de cicatrização na micropigmentação de sobrancelhas. Bom, por que nós devemos estudar a questão da cicatrização? Eu tenho certeza que você já deve ter visto nos grupos de Facebook de micropigmentadores as fotos maravilhosas que alguns profissionais fazem. São verdadeiras obras de arte, onde apresentam toda a questão dos fios, esses fios super perfeitos. Enfim, você já deve ter visto esses vídeos. Porém, se você já fez um ou dois protocolos de micropigmentação na sua vida, você já percebeu que depois que nós terminamos a sessão, a cliente passa por um processo de cicatrização. E essa cicatrização ela pode apresentar algumas variáveis que nós precisamos compreender. O melhor fator para que nós possamos compreender por que estudar isso é que a micropigmentação, a vida de um profissional de micropigmentação, depende de que as clientes façam e que depois elas retornem. O que torna essa profissão lucrativa, o que dá a essa profissão a sustentabilidade, que eu tenho certeza que você procura, é que as suas clientes, além de ficarem satisfeitas com a sua prestação de serviço, que elas retornem depois de um ano e meio e que indiquem clientes para que você possa acumular uma cartela de clientes que vá lhe dando sustentabilidade. Quando eu entrei na área da micropigmentação de sobrancelhas, eu entrei justamente por esse motivo. Quando me disseram que as clientes voltariam depois de um ano para refazer, e então eu não venderia uma micropigmentação de sobrancelhas, mas eu venderia micropigmentação de sobrancelhas no decorrer da vida dessas clientes, eu entendi que era uma profissão acumulativa, ou seja, se você atender 50 clientes esse ano, daqui um ano e meio essas 50 clientes vão voltar junto com as novas que você fará o ano que vem e logo no prazo de 2, 3 ou 4 anos você terá uma cartela de clientes que vão lhe sustentar financeiramente. Outra coisa também que fez com que eu me tornasse micropigmentador, me empenhasse em me tornar um micropigmentador é a questão da fidelização da cliente. Nós sabemos que se você cumprir com uma boa prestação de serviço, a sua cliente não vai lhe trocar por ninguém. Ou seja, é muito fácil que você fidelize clientes. Existe um autor que ele diz que quando nós temos uma profissão em que nós conseguimos fidelizar e ela seja então ela seja acumulativa, essa prestação de serviço ela tende a gerar maior lucratividade. Só que existe um problema. Se você já fez uma micropigmentação de sobrancelhas, você já deve ter percebido que quando a cliente vai para o processo de cicatrização, acontecem algumas variáveis. Embora nos grupos de Facebook nós vejamos lá aquelas fotos perfeitas, com os fios perfeitos, aquilo é apenas uma foto da sessão. Ainda, para que se possa concluir a prestação de serviço, a cliente vai passar pelo processo de cicatrização. E é aí que mora o perigo. É aí que todo esse seu plano perfeito de acumular clientes pode ser deflagrado, pode ser prejudicado. Quando a cliente sai dizendo por aí que você não sabe o que foi o que você fez, ou então que os seus pigmentos são ruins, ou pior, que você é um profissional que fala, mas não sabe o que está fazendo. Isso é muito prejudicial, porque quando nós temos uma cliente insatisfeita no mercado, ela acaba contaminando o nosso mercado local e prejudicando a nossa imagem. Então, esse curso de cicatrização é para que você entenda todas as variáveis de cicatrização para que você não venha a viver uma situação dessa. Para que todas as suas clientes elas sejam bem atendidas com a sua prestação de serviço e muito bem orientadas. Quando nós conseguimos prever tanto a cliente
que vai pigmentar de forma correta, como aquelas que pigmentarão de forma irregular, quando nós conseguimos orientar e acontece tudo o que nós dissemos no processo de cicatrização das nossas clientes, então nós conseguimos cumprir com essa prestação de serviço e essa cliente vai ficar satisfeita, vai te indicar para as amigas dela e então você vai fazer com que esse mecanismo de acumular clientes seja possível e uma vida sustentável dentro da micropigmentação. Agora, por que alguns profissionais não conhecem esses fatores, né? Por que alguns profissionais desconhecem a questão da cicatrização? Ora, muito simples. A micropigmentação ela é uma profissão livre, ou seja, os cursos eles são livres e não há necessidade e nem existe a fiscalização de um órgão educacional nisso. Dentro da micropigmentação, os cursos fundamentais eles se focam em ensinar como fazer, mas não a compreender aquilo que se está fazendo. Muitas micropigmentadoras não passaram por cursos superiores da área da saúde. Muitas vieram de outras áreas da própria área da beleza, como cabelo, unhas, estética, enfim. Esses profissionais que já estavam na área da beleza viram na micropigmentação uma grande oportunidade de melhorar as suas vidas financeiras e então fizeram os cursos. Os professores que ensinam a micropigmentação também são focados em ensinar o aluno a realizar. Então você entra num curso, eles são de poucos dias e quando você realiza se dá por satisfeito e então se dá o certificado profissional e ele então vai se enveredar pelo mercado. Só que quando ele realiza a micropigmentação e acontecem essas variáveis de cicatrização, algumas clientes pigmentam mais, outras pigmentam menos, existe uma problemática nisso, porque isso pode prejudicar o profissional. Muito daquilo que se acusa o profissional não faz parte da realidade. Eu vou citar um exemplo. Existem pessoas, nós vamos aprender aqui nesse curso, que vão pigmentar mais do que outras. Mesmo você usando o mesmo pigmento, colocando na mesma camada, isso vai acontecer. E isso é fora do seu controle. Faz parte da questão da cliente. E se você não souber orientar isso logo de princípio, você então pode depois assumir a culpa disso. Você já deve ter na sua vida contratado, por exemplo, um pintor de parede, né? E ele chegou na sua casa, então ele disse que ele era um pintor, que ele já tinha feito vários trabalhos, que ele tinha feito a casa de fulano, a casa de Beltrano, a casa de Ciclano. Então você ali naquele momento, você confiou e chegou até ao resultado de que aquele seria o melhor pintor que você poderia escolher no mercado. Só que depois que ele realizou o trabalho, depois que ele concluiu e ele foi embora, 1 ou 2 dias depois você começou a perceber manchas nessa parede. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você então diria para mim que um pintor que deixou manchas na sua parede é um bom pintor? Você falaria desse pintor para outras pessoas? Você indicaria, olha, contrate aquele pintor que ele vai deixar manchas na sua parede, ele é um ótimo pintor. Não, você faria o contrário. Todos os clientes que passam por uma situação em que aquilo que foi prometido não foi cumprido, tem esse comportamento. Isso pode ser em qualquer prestação de serviço e não vai modificar dentro da micropigmentação de sobrancelhas. Quando a cliente chega até nós, ela tem uma expectativa. Mas, se o profissional não conseguir determinar, identificar antes o resultado proposto e então informar a cliente, orientar a cliente e acontecer diferente, ela terá a mesma reação que você teria com um pintor de parede. Por isso que nós precisamos estudar a cicatrização, porque ela acontece assim que termina a sessão e ela vai se desencadeando por um tempo e dependendo de como for o processo de cicatrização da cliente, nós podemos ter alguns fatores que vão interferir, algumas intempéries. Por exemplo, uma vez eu atendi uma cliente e depois de 20 dias ela entrou em contato dizendo que as sobrancelhas estavam inflamadas. Veja, 20 dias depois. A primeira coisa que a cliente pensou é que o problema seria o pigmento, que ela estaria tendo uma reação alérgica ao pigmento. Mas, se eu não soubesse a composição desses pigmentos, se eu não tivesse informado antes para ela que os pigmentos passam por testes, etc, etc, se eu não soubesse disso, então até eu mesmo poderia acreditar que seria uma reação alérgica desses pigmentos. Só que não.
o que a cliente sofreu foi uma dermatite de contato por irritação, que nós também vamos aprender aqui nesse curso. E eu não tinha nada a ver com esse desencadeamento dessa dermatite de contato. Muito pelo contrário, isso era uma coisa que estava relacionado aos cuidados dela com a micropigmentação no processo de reparo da pele. Muitas coisas são faladas dentro da área da micropigmentação sobre a cicatrização que não são verdadeiras. Uma delas é dizer que a pele vai se regenerar. Nós vamos aprender aqui nesse curso que a pele não se regenera, ela passa por um processo de reparo. Vamos aprender aqui também que a pele oleosa ela não interfere na micropigmentação como alguns dizem, ou seja, que se a pele é oleosa, as glândulas sebáceas vão expurgando o pigmento e aí então a pigmentação vai ser irregular depois de um tempo, vai pigmentar menos que outras. Não, nós vamos entender que isso não é possível dentro da fisiologia. E quando eu falo fisiologia, minha amiga, quando eu falo o termo científico, nós estamos falando naquilo que os médicos acreditam, naquilo que a comunidade científica acredita, e não no que algumas pessoas pensam ou justificam para o problema. Outra questão muito importante também, que estudando a cicatrização vai nos trazer, é a questão da pele quente e da pele fria na micropigmentação. Nós vamos estudar através da fisiologia que isso não tem nenhuma relação com a verdade, que nós não precisamos nos preocupar disso. E então nós vamos compreender que a micropigmentação de sobrancelhas ou ela é uma micropigmentação ou ela então é uma tatuagem. E nós não podemos realizar uma tatuagem. O estudo da cicatrização vai nos levar à condição de compreender o que acontece quando a cliente sai da nossa sala e então passa pelo processo de cicatrização. A começar que pele nenhuma cicatriza em 40 dias. Nós vamos entender que esse prazo é muito mais extenso. Agora eu preciso dizer uma coisa para você, que é o seguinte. Quando um cliente procura um profissional, ele procura nesse profissional duas qualidades. A primeira é que ele realize a prestação de serviço a contento, que saia de acordo com a expectativa dela e que seja um profissional de conhecimento. A pior coisa que pode acontecer é você levar o seu filho num pediatra e aí você falar que a criança ela não se alimenta bem, que você gostaria que a criança tivesse um apetite melhor, e aí ele passa toda uma relação de alimentação, de comportamento alimentar para você, e no final ele fala assim: olha, mas você não pode dar manga com leite para ele, porque senão ele vai morrer. Embora ele possa ter falado tudo relacionado à verdade, à ciência, mas essa última frase vai condenar o pediatra aos seus olhos. A mesma coisa acontece com o micropigmentador. Quando a cliente ela vem dizendo: olha, eu não sei o que aconteceu, o pigmento não pegou, nós vamos descobrir que pigmento não pega ninguém. Não pegou, eu acho que a gente precisa de um outro retoque. E aí você fala assim: não, sabe o que é? É que a sua pele é oleosa. A cliente vai entender aquilo como se fosse uma desculpa. Então ela vai pesquisar no meio social dela. Possivelmente ela pode ter uma sobrinha que é enfermeira, ela pode ter amigas que tenham sobrinhas que sejam dermatologistas ou filhas, etc. Ela vai achar um profissional. E quando esse profissional, por exemplo um dermatologista, disser que não tem relação nenhuma o que você disse, imagina, a pele oleosa ela deixa de existir quando você machuca a pele. Sua imagem será prejudicada. E então aquilo que você sonhou de acumular uma cartela de clientes para que possa lhe dar sustentabilidade, começa então a cair por terra. Vão dizer que embora você atenda num bom local, que embora você seja uma pessoa muito boa, simpática, prestativa e coisa e tal, você não sabe o que você fala. E isso não pode acontecer na sua vida profissional. Uma outra questão também que nós devemos levar em consideração para estudar a micropigmentação dentro do viés científico é o que a lei nos impõe. Existe um artigo dentro do Código Civil que fala sobre responsabilidade civil, que nós não podemos causar danos nas pessoas e que se nós causarmos danos, nós vamos reparar com indenizações. E dentro da micropigmentação, nós nos enquadramos numa questão em que nós indenizamos, nós vamos indenizar livres de culpa. Está escrito exatamente assim: indenizar livres de culpa. Por isso que nós precisamos não só realizar a micropigmentação de forma satisfatória,
mas também fazer toda a parte burocrática da micropigmentação na nossa documentação, para que nós não venhamos a ser comprometidos, por exemplo, se a cliente achar que porque pigmentou menos, ela causou um dano em você e venha lhe processar. Veja, todo micropigmentador, como eu disse, ele não vem de cursos superiores, né? Ele não partiu de cursos superiores, então ele pouco sabe sobre essas questões que são paralelas ao ato de realizar a micropigmentação. Mas se você realizar uma micropigmentação em que você não fizer a orientação, você não prever antes as variáveis daquela cliente em questão e não acontecer exatamente o que você disse, você pode indenizar livre de culpa. E isso vai ser um prejuízo para a sua vida profissional, vai ser um trauma. Muitas colegas desistem da micropigmentação, embora não tenham investido rios de dinheiro nisso, porque elas acabam percebendo que a falta de conhecimento vai prejudicar. E aí, quando nós saímos para o mercado para procurar quem possa nos ensinar, nós não achamos profissionais que ensinem dentro do viés científico. Quando nós compreendemos o que é o fator de cicatrização, nós conseguimos prever com exatidão se aquela cliente vai pigmentar mais ou se ela vai pigmentar menos. Nós conseguimos orientar com exatidão como a cliente pode cuidar da sua cicatrização sem que ela venha desencadear algum processo inflamatório durante esse processo. Nós começamos a utilizar falas que vão estar equalizadas com outros profissionais de saúde. A começar que a pele não se regenera no processo de cicatrização, e você vai entender isso aqui nesse curso. Como que vai funcionar esse curso? Como que nós vamos ter a metodologia do curso de cicatrização? Ora, os vídeos serão colocados aqui no YouTube. No final de cada vídeo você vai realizar uma atividade, e então quando você me enviar, eu certificando, se tiver que fazer algumas ponderações nós vamos fazer, então me certificando que você viu o vídeo, que você fez as atividades, eu vou emitir a certificação para você. E mais, eu vou te garantir que se você fizer esses vídeos, você vai compreender a cicatrização no mesmo patamar que um profissional de dermatologia compreende. Porque nós vamos estudar exatamente o que eles estudam, só que de uma forma mais simplista, de uma forma mais adequada para nós micropigmentadores. Quando eu começo um curso, eu falo para todas as minhas alunas que a primeira atitude que nós precisamos ter é entender o processo de aprendizagem. Nós somos adultos e muitas vezes nós achamos que apenas vendo um vídeo, apenas ouvindo uma resposta, lendo uma resposta, nós vamos adquirir conhecimento. Isso não é verdade, minha querida. No curso de docência que eu ministro para professores de micropigmentação, tanto nos cursos livres como na própria pós-graduação, é bem enfatizado o processo de aprendizagem do ser humano. Nós não podemos aprender tudo de uma vez. Nós precisamos ir aprendendo aos poucos, e quando terminar o plano de curso, nós teremos um conjunto de conhecimento. É como matar a sede. Você tem sede, por mais que você esteja morrendo de sede, a sua sede é de 300 a 500 ml no máximo. E se eu virar um galão de 20 litros num funil na sua garganta, eu vou matar você. Tem um ditado que diz muito, que é muito interessante, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você quer aprender, quer compreender o processo de cicatrização, eu vou lhe pedir uma coisa, que você primeiro tenha paciência, que você entenda que para que você compreenda isso de forma satisfatória, que você não venha a ter dissabores com as suas clientes, que não venha a ter conflitos, porque esses conflitos vão minar as suas clientes no mercado. Você precisa entender que nós vamos fazer isso de forma paulatina. Serão 3 aulas, 3 vídeos, em que no final dos vídeos eu vou passar alguns links para que você assista, e então você vai realizar os exercícios e no final deles você vai me dizer se você aprendeu sobre a cicatrização ou não. Para que a gente possa cumprir esse conhecimento, nós primeiro vamos estudar o que é a pele. Veja, não é culpa de nenhum micropigmentador não saber o que é a pele. A questão é que, como eu disse, os cursos eles se focam em fazer você realizar o protocolo de micropigmentação no curso, não a compreender. Compreender é uma atitude que você vai ter depois, mesmo porque para se realizar um curso de formação de micropigmentadores
que eles saibam realizar e compreender, nós precisaríamos no mínimo de 5 a 6 meses de curso. E nem o próprio profissional que procura esses cursos, ele está disposto a ficar 6 meses estudando. Ele quer uma coisa rápida, que entre hoje e semana que vem ele já seja micropigmentador. Isso não pode acontecer. No máximo que pode acontecer é você entrar hoje e semana que vem você saber como realiza, mas compreender o que você está fazendo depende de você também se dispor a aprender aquilo que você está realizando. Então, nessa nossa primeira aula, nós precisamos entender o que tem na pele. E veja, eu vou dar um exemplo. Imaginem que eu chegue para vocês e fale agora assim, fala assim, olha, feche os olhos e vá na sua casa aonde tem uma escova de cabelo. Olha, de olhos fechados, você vai achar essa escova de cabelo. Porque você conhece a sua casa como se fosse a palma da sua mão. Mas se eu mudar esse exercício e falar, olha, eu gostaria que você fosse daqui 6 casas, 6 vizinhos seus, entrasse de olho fechado e achasse lá uma escova de cabelo. Você não vai localizar a escova de cabelo porque você não conhece a casa do vizinho. Uma coisa que a anatomia nos favorece é que a partir do momento que eu conheço o que tem dentro da pele, eu conheço todas as peles. É como se eu, conhecendo a minha casa, eu conhecesse todas as casas. Na micropigmentação, nós precisamos colocar o pigmento na camada correta. E para isso, nós precisamos conhecer o que tem na pele. Para que a gente entenda o processo de cicatrização, nós precisamos entender como que a pele funciona. Agora, deixa eu te despreocupar de uma coisa. Nós não temos aqui que decorar nomes. Nós não temos aqui que estudar para provas. Não. Nós precisamos apenas assistir alguns vídeos para compreender aquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos aprender sobre a anatomia da pele. Mas primeiro, eu gostaria que você tivesse em si a ciência que para aprender, você vai ter que se colocar na condição de aprendiz. Você vai ter que assistir os vídeos, você vai ter que realizar exercícios para que você possa então sintetizar o conhecimento. Apenas ver o vídeo, daqui 1 ou 2 dias você não terá nem 15% de tudo que você viu nessa aula. Mas se você fizer os exercícios, você vai sintetizar o conhecimento. Você vai conhecer a pele e já te digo de antemão, você vai ficar maravilhada com a nossa pele. Você vai entender que realmente existe a presença de um poder maior em ter constituído isso que é o nosso organismo, porque a pele ela é fantástica. Como que você vai fazer essa aula? Bom, para que você possa fazer esse curso, eu preciso que primeiro você se inscreva no meu canal. Clique em se inscrever. Depois você vai ativar o sininho para você poder receber os vídeos das próximas aulas. Ser notificada sobre a hora que eu colocar esses vídeos aqui no YouTube. E você vai curtir esse vídeo. Outra coisa, nos comentários você pode deixar um comentário do que você achou dessa aula, mas você vai deixar o seu número de WhatsApp. Assim que você deixar o seu número de WhatsApp, eu vou entrar em contato com você e vou te passar um vídeo sobre o que é a pele. Mas não será o professor Marcelo Alves que vai lhe ensinar o que é a pele. Eu vou buscar dentro da vastidão que é a internet um especialista que possa lhe explicar de forma clara e eficiente o que nós temos dentro da pele. E então esse será o nosso primeiro passo para que a gente possa começar a estudar o processo de cicatrização. Na próxima aula nós vamos estudar a fisiologia da pele. Como que essa pele funciona? Como que ela interage? Como que ela se interage? Como que é o processo de cicatrização? Nesse curso de fisiologia, você vai ver que não é tão difícil ler artigos científicos. Todo o curso é fundamentado no viés científico, não se esqueça disso. Então nós vamos ler pessoas que escrevem dentro do mundo científico o que é a própria cicatrização. Já te adianto, você vai entender que dependendo da profundidade em que eu machucar a pele vai ter um comportamento de cicatrização. Você vai entender que de acordo com no posicionamento em que eu colocar esse pigmento, nós vamos conseguir distinguir se nós erramos ou se nós acertamos a camada correta. E melhor, vamos entender a fisiologia da cicatrização. Eu espero que você se inspire a fazer esse curso, que você se permita fazer esse curso. Então, repetindo, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e lá nos comentários você coloca a informação do seu número de WhatsApp. E em questão de 24 horas eu vou mandar no seu WhatsApp
o link de uma videoaula mais uma lista de exercícios. E eu lhe garanto e gostaria de apostar aqui com você que você vai saber muito mais de pele do que você imagina quando você realizar esse primeiro exercício. Você vai compreender o que tem dentro da pele, você vai entender como que a pele funciona, como que se dá o processo de reparo da pele. Você vai entender que não há regeneração nesse processo, que as glândulas sebáceas não retornam no processo de cicatrização, que não existe como o pigmento sair para fora da pele. E aí então, quando você atender uma cliente, a sua fala vai ser equalizada. Se ela procurar qualquer profissional da área da saúde, se ela pesquisar na internet, no próprio Google, ela vai ler lá nada mais, nada menos aquilo que você disse na sessão. E então ela vai dizer: nossa, fui numa micropigmentadora e recebi uma aula sobre anatomia. Nossa, aquela menina, além de ser simpática, além de ela ser muito prestativa, além de ela ser muito bacana, além de ela fazer um bom trabalho, ela também estuda muito do que ela faz. E isso vai abrilhantar a sua imagem no mercado e não prejudicar. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Muito obrigado por você ter vindo até essa aula. Lembrando de novo, se inscreva aqui no canal, clique em curtir e deixe nos comentários o seu WhatsApp para que eu possa enviar o primeiro vídeo e o primeiro exercício para você do nosso curso de cicatrização. Quando você realizar esses exercícios, então nós faremos a segunda aula, faremos a terceira aula e depois eu vou perguntar para você: então, e agora? Você conhece o processo de cicatrização? Muito obrigado e até lá!